Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um momento na presença do nosso Deus, mais um tempo na presença do nosso Deus grandão, um tempo para agradecer, um tempo para entregar esse dia que se foi, mais um tempo também para iniciar essa noite, antes de ir dormir, entregar tudo a Deus, o nosso descanso, nosso deitar, nosso adormecer, nosso levantar e nossas vidas e toda a nossa família. Em nome de Jesus, estou aqui também hoje para agradecer especialmente a Deus por mais essa cirurgia, por mais esse cuidado que Ele teve para comigo, mais esse processo em andamento, mais esse milagre. Essa é uma palavra de gratidão, em primeiro lugar, a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E hoje vamos falar de Mefibosete, na noite em que Mefibosete descobriu que a mesa era maior que o seu passado. Irmãos, essa palavra me toca muito, porque essa palavra fala muito comigo, porque Deus me fez entender um dia que eu não deveria olhar para as circunstâncias que eu venho passando, que eu venho tendo na minha vida com a luta contra essas enfermidades, mas que eu deveria focar na mesa que Ele estava preparando para a minha vida, para a minha família, para a minha descendência, para que eu possa deixar um legado aqui na terra para a minha geração. A noite em que Mefibosete descobriu que a mesa era maior que o seu passado, eu também estive nesta noite, onde eu descobri que a mesa que o Senhor preparou na presença dos meus inimigos é maior do que qualquer dor do passado, de qualquer dor que eu posso estar passando, estar vivendo. Abre sua Bíblia em 2 Samuel 9, de 1 a 13. Antes de mais, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu convido você a se inscrever, eu convido você a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, edifica outras vidas. Pessoal, eu estou hoje um pouco cansada devido à cirurgia que tive hoje, mas não por isso que eu vou deixar de entregar esse dia para Deus, agradecendo a Ele e fazer essa oração com vocês, trazer essa palavra tremenda que Ele colocou no meu coração. Nesta noite vamos estudar um pouquinho uma das histórias mais emocionantes e menos exploradas da Bíblia. É uma história emocionante, mas que não é muito falado nos púlpitos. Uma história de restauração. E essa história, eu me identifico com ela, por isso estou aqui compartilhando com vocês. Uma história de graça, gente. A graça do nosso Deus. Uma história sobre alguém que acreditava que sua vida tinha terminado, mas descobriu que Deus ainda estava escrevendo novos capítulos. Falando de Mefibosete, até tenho sensação de falar de mim mesma. Talvez essa palavra seja para alguém que se sente esquecida. Alguém que acredita que perdeu tudo, que perdeu oportunidades. Alguém que carrega marcas do passado, cicatrizes. Talvez essa palavra seja para você que está assistindo comigo agora. E talvez seja para um amigo seu, que você conhece a luta. Então compartilha com esse amigo. Vamos ir por parte nessa leitura, pessoal. Vamos iniciar em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Antes de prosseguirmos, pessoal, nós precisamos entender o contexto dessa história. Saul
havia morrido naquela altura. Jonatas também havia morrido. E Jonatas era o grande amigo de Davi. A antiga família real havia perdido tudo. E naquela época, quando o novo rei assumia o trono, era comum eliminar os descendentes da família anterior, da família daquele rei que estava no trono. E, portanto, pessoal, Mefibosete, ele vivia escondido, com medo e sem esperança. Em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia fala do acidente que mudou a vida de Mefibosete. E antes de continuar o capítulo 9, nós precisamos voltar ao capítulo 4 para poder entender a história. A Bíblia informa que Mefibosete tinha apenas 5 anos quando recebeu a notícia da morte de Saul e de Jonatas. E sua ama tentou fugir com ele, mas durante a fuga ele caiu, infelizmente. E ele ficou aleijado dos 2 pés, pessoal. Observa algo importante aqui, Mefibosete não escolheu cair, assim como eu não escolhi essas enfermidades. Irmãos, ele era apenas uma criança. Muitas pessoas carregam consequências de acontecimento que nunca escolheram viver. Feridas podem ser feridas familiares, podem ser traumas vividos do passado que traz consequências, pode ser abandonos, pode ser perdas, pode ser machucados de infância que pioraram com a fase adulta, pode ser muita coisa, irmãos. E em 2 Samuel, vamos agora no capítulo 9, em 2 Samuel 9, de 3 a 5, fala que Davi manda procurar Mefibosete e ele é encontrado em Lodebar, pessoal. O próprio nome Lodebar significa terra sem pastagem. Amém? Terra sem fruto, terra sem crescimento. Era um lugar de esquecimento, pessoal. Era exatamente ali que Mefibosete estava vivendo. Pessoal, o primeiro ensinamento que nós tiramos dessa lição de Mefibosete é que Deus, ele sabe onde você está, entendeu? Você pode viver escondido do mundo, mas não de Deus. Não podemos viver escondido de Deus. Ele sempre sabe aonde a gente se encontra. Irmãos, Mefibosete estava escondido, mas Davi sabia seu nome. Da mesma forma que Deus conhece o seu endereço, Deus conhece seu nome, Deus conhece sua dor e Deus conhece suas lágrimas e, sobretudo, pessoal, Deus conhece suas noites difíceis. Eu enfrentei tantas noites difíceis e hoje é uma das noites que já iniciou difícil, porque a dor agora já voltou. A anestesia já terminou, a mão agora está doendo bastante, mas o Senhor tem sustentado e vai continuar sustentando. E olha só que Deus é o único que sabe o tamanho da dor que eu possa ter nesse braço. Você pode até imaginar, mas você não sente, você não sabe, mas Deus sim, Ele sabe, Ele conhece. Irmãos, Deus nunca nos esquece. Não importa a luta, a batalha que você tem que enfrentar, não importa os desafios da vida, as circunstâncias, o Senhor nunca esquece de nós. O Senhor sempre está por perto. 2 Samuel 9, de 6 a 7 agora. Eu vou por parte para que você entenda melhor essa mensagem que Deus quer transmitir para você. 2 Samuel 9, de 6 a 7, quando Mefibosete ele chega diante do rei Davi, ele estava apavorado, gente. Ele acredita que ele iria ser condenado, mas Davi diz, não temas. Pessoal, olha essa palavra, não temas. Observa também que as primeiras palavras são palavras de graça. Mefibosete esperava julgamento,
mas ele recebeu misericórdia do nosso Deus. Ele recebeu misericórdia do rei Davi. Segundo o ensinamento dessa passagem, Deus não nos recebe como merecemos. Mefibosete não chegou por mérito, gente. Chegou por causa da aliança que havia entre Davi e Jonatas, mas não por mérito dele. Nós também fomos alcançados por uma aliança, não porque merecemos. Não é por nosso mérito, mas por uma aliança que é a nova aliança em Cristo Jesus. A graça nos alcançou através da aliança que é a nova aliança em Cristo Jesus. 2 Samuel 9, no versículo 8, Mefibosete responde: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Irmãos, isso revela a sua identidade destruída. Ele não se via como filho. Ele não se via como herdeiro. Ele não se via como alguém digno de receber aquela graça. Quantas pessoas dentro das igrejas vivem assim, pessoal? Salvas, amadas, perdoadas, mas continuam se enxergando pelos fracassos do passado. Sabe que se eu me enxergaria pelos fracassos da minha saúde, eu nem sei de que forma eu estaria olhando para mim. Mas eu sou filha de um Deus vivo, um Deus grandão, poderoso, tremendo, incrível. Eu sou filha amada dele. Eu sou coerdeira com Cristo Jesus. Eu sou um bom perfume. Eu sou mulher valorosa, sacerdotisa do Senhor, rainha. Eu fui escolhida e chamada para pregar a boa nova de Cristo. É assim que eu me vejo. E você? Declara no comentário como você se vê. Irmãos, muitas pessoas vivem perdoadas, amadas, salvas, porque Deus já perdoou, Deus os ama, Jesus já deu a salvação, eles já são salvos através de Jesus, mas continuam se enxergando pelos fracassos do passado, pelas circunstâncias da vida. Terceiro ensinamento: Deus restaura a nossa identidade. Mefibosete se chamava de cão morto. Olha só, quantos sobrenomes você já se deu. Ah, eu não sou ninguém. Ah, eu nunca vou ser assim. Ah, isso aí nunca é para mim. Quem sou eu para ter isso? Eu sou filha de Deus. Amém, irmãos? Davi o chamava para a mesa. Mefibosete via derrota. Davi via herança, sabe? Herança de Jonatas. Mefibosete também, ele via deficiência na vida dele, depois daquele acidente. Mas o rei Davi via pertencimento. Ele pertencia à família de Saul. Ele era filho do melhor amigo dele. 2 Samuel 9,13 fala: comia continuamente à mesa do rei. Aqui está o ponto mais profundo dessa história. A mesa escondia os pés feridos. Quando Mefibosete sentava à mesa, ninguém via sua deficiência. Todos viam apenas alguém pertencente à família do rei. Pegou a chave? E o quarto ensinamento: a graça é maior que as suas marcas, pessoal. A graça do meu Deus é maior que qualquer cicatriz que eu tenho no meu corpo ou que eu tinha na minha alma, que Deus tratou. É maior do que qualquer cicatriz que eu tenho vivido no passado. Irmãos, a graça é maior do que as circunstâncias que você está passando. A mesa era maior que o acidente de Mefibosete. A mesa era maior que Lodebar. A mesa era maior que seus pés feridos. A mesa é maior do que as cicatrizes no corpo da Celeste. E a graça de Deus continua sendo maior no nosso passado. Amém, irmãos? Pegou a chave? A palavra de Deus confirma essa palavra lá no livro de Efésios,
capítulo 2, de 4 a 5, que fala, o apóstolo Paulo, ele ensina que nós fomos alcançados pela graça quando ainda estávamos mortos em nossos pecados, pessoal. Assim como Mefibosete não conquistou também a mesa. Nós não conquistamos a salvação. Ela nos foi oferecida por Deus, através do sacrifício de Jesus. Romanos 8,15. Recebestes o Espírito de adoção. Irmãos, por isso eu me chamo de filha, porque eu recebi Espírito de adoção. Declara no comentário, recebi o Espírito de adoção. Declara seu nome. Mefibosete deixou de viver como fugitivo e ele passou a viver como um filho. O mesmo acontece conosco em Cristo Jesus, pessoal. A mesma coisa. Isaías 43, versículo 1, fala que eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Deus me remiu e me chamou de Celeste, o nome que ele me deu, aquela que divina que pertence ao céu, o significado desse lindo nome que Deus me deu. Davi mandou chamar Mefibosete pelo seu nome, e Deus também, ele chama você que está aqui pelo seu nome nesta noite. A palavra de Deus fala em Salmos 27:10, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. A graça de Deus sempre nos encontra, pessoal, mesmo quando tudo parece perdido. Nunca esquece disso. A graça de Deus sempre me encontra, declara em nome de Jesus. A glória celeste é que o que definiu o futuro de Mefibosete não foi a queda que ele sofreu aos 5 anos, a idade de 5 anos. Não, foi o convite que ele recebeu para sentar-se à mesa do rei. E hoje você está sendo convidado e convidada para sentar à mesa com Jesus. Irmãos, Deus restaura pessoas que acreditam que já perderam tudo, mas que o Deus Todo-Poderoso, Ele é misericordioso, Ele é bondoso para restaurar de novo tudo. Do nada, Deus faz tudo, pessoal. Eu sou a prova disso. Estou aqui de pé apesar de tudo, depois de 19 cirurgias, depois de 22 anos de sofrimento, de um casamento fracassado, de lutas com filhos e de muitas outras lutas enfrentadas ao longo da minha vida, desde a minha adolescência. O tema central dessa noite, ele é poderoso. Então, hoje eu estou um pouco cansada, não vou desenvolver mais, mas eu queria compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração e convido você a meditar nessa passagem, porque é uma passagem cheia de ensinamento e muito rica, e toma posse da graça e da misericórdia de Deus. E nesta oração nós vamos interceder por pessoas feridas pelo passado, filhos afastados, pessoas que perderam a autoestima, famílias marcadas por traumas, aqueles que se sentem esquecidos e aqueles que vivem em seu Lodebar, mas também por aqueles que precisam reencontrar sua identidade em Deus. Irmãos, tudo isso que eu acabei de repetir, eu vivi na minha vida, eu tenho passado. Então, eu tenho autoridade para declarar essa oração sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, de misericórdia, Deus de cura, Deus de milagre, Deus de poder, Deus que transforma, Deus que levanta, Deus que restaura. Pai, antes de tudo quero te agradecer pela tua graça e pela tua misericórdia para comigo e para com a minha família. Quero te pedir perdão dos meus erros e pecados, Pai. No nome de Jesus, eu coloco diante de ti a minha vida, a minha casa, essa dor na minha mão, a recuperação das minhas 2 mãos, Pai, e de todo o meu corpo. Senhor, usa-me,
aonde o Senhor quiser e na vida de quem o Senhor quiser. Eu respondo mais uma vez nesta noite, eis-me aqui, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, nome que está acima de todo nome, entro na Tua presença. Senhor, quero Te agradecer pelo ar que eu respiro simplesmente, pela vida, pelo fôlego. Obrigado pelos meus filhos e netinhos, pelos meus irmãos, pelos meus pais, pelos meus sobrinhos, pela minha nora, pela minha cunhada, por meus amigos, familiares, todos, intercessores, pastores. Pai querido, muito obrigado pelos médicos que o Senhor capacita cada dia para cuidar da minha saúde. Muito obrigado por ter dado a eles sabedoria para que cada uma dessas cirurgias tenha tido resultado incrível, Pai. Obrigado por me ter trazido nesse país. Embora naquela altura eu não entendi as circunstâncias que me trouxe, hoje eu entendo o propósito, Senhor. Obrigada porque mesmo nos dias difíceis, a Tua mão nunca me abandonou, nem a mim, nem a meus filhos, em nenhum momento da nossa vida, nunca o Senhor nos abandonou, o Senhor sempre esteve presente. Pai, nesta noite nós aprendemos com Mefibosete, um homem que carregava marcas, cicatrizes, dores, um homem que carregava limitações, um homem que carregava escondido, que vivia escondido em Lodebar, Pai. Pai querido, um homem que acreditava que sua história havia terminado, mas o Senhor mostrou que ainda havia um propósito. E hoje eu oro por cada pessoa que se sente assim, pessoas que foram feridas pelo passado, pessoas que carregam lembranças dolorosas, pessoas que sofreram rejeição, pessoas que foram abandonadas, pessoas que perderam os sonhos, pessoas que perderam forças, pessoas que já não acreditam em si mesmos, Pai. Pai querido, visita agora esses corações, visita também o coração dos meus filhos, dos meus pais e meus irmãos, coração de todo membro da minha família, Pai. Assim como Davi mandou chamar Mefibosete pelo nome, nós declaramos que o Senhor continua chamando os teus filhos pelo nome. Pai querido, a Tua palavra fala, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, Tu és meu. Aleluia, Pai. Eu sou Tua, Pai. Pai querido, quebra toda mentira que o inimigo plantou na mente dos Teus filhos. Toda voz que diz você não serve, você não consegue, você é fracassado, você nunca será restaurado. Toda palavra de derrota seja anulada em nome de Jesus, porque a Tua palavra declara que somos filhos amados, somos escolhidos, somos alcançados pela Tua graça, Pai. Pai querido, quantas pessoas vivem em seu próprio Lodebar, Pai. Vivem escondidas, machucadas, sobreviventes. Pai, as pessoas não vivem, as pessoas estão se sobrevivendo, Pai. Mas hoje nós declaramos, em nome de Jesus Cristo, Pai. O tempo do esconderijo acabou, o tempo de restauração chegou, o tempo de sentar à mesa do Rei chegou. Pai, restaura identidades, famílias, casamentos, filhos afastados, filhos desviados nas drogas, nas bebidas, Pai. Restaura mães que choram pelos filhos, restaura pais que perderam a esperança, restaura aqueles que já não acreditam nos milagres, Pai. Senhor, assim como a mesa de Davi era maior que as limitações de Mefibosete, nós declaramos que a Tua graça é maior do que nossas falhas, Pai. Tua misericórdia é maior que o nosso passado e Teu amor é maior do que nossas cicatrizes, nossas dores. O Teu poder é maior que qualquer diagnóstico terreno, Pai. O Teu propósito, Senhor, Ele é maior que qualquer derrota. Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite, eu cubro a minha vida, meus filhos, minhas netinhas, minha família, toda a minha parentela, meu ministério, minha casa, pertences, objetos, eletrodomésticos, debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Estou revestida com a armadura de Efésios 6, Pai. Senhor, em nome de Jesus, também declaro o sangue de Jesus sobre cada pessoa que participa dessa oração, sobre meus pais, meus irmãos também, Pai, meu sobrinho,
minha nora e minha cunhada, Pai, em nome de Jesus, primos e primas, tios e tias, sobrinhos, amigos, afiliados, Pai, todos aqueles que me amam, todos aqueles, Pai, que se preocuparam comigo, que me enviaram mensagens, chamadas, Pai, que me apoiaram nessa caminhada, nessa cirurgia de hoje, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que toda seta maligna seja quebrada, que toda obra das trevas seja anulada, que toda opressão espiritual seja desfeita no nome de Jesus e que todo espírito de medo, rejeição, abandono e inferioridade seja expulso em nome de Jesus. Pai, envia os teus anjos ao redor da nossa casa, da nossa família, Senhor. Guarda nossa entrada, nossa saída, guarda nosso deitar, nosso levantar, nosso adormecer, guarda nossos filhos na entrada e na saída, guarda nossa saúde, nossa mente, nosso coração, Pai. Que enquanto dormimos, Senhor, continua trabalhando, continua restaurando, continua curando a minha mão, continua abrindo portas, continua curando meu lombar, meus joelhos, minha garganta. Senhor, continua curando todos os órgãos, veias sanguíneas, Pai. Continua cumprindo tua promessa, Pai, no nome de Jesus. Nós declaramos em concordância nesta noite: eu não sou definida pelas minhas quedas, eu não sou definida pelo meu passado, eu não sou definida pelas minhas dores e cicatrizes, eu sou definida pelo amor de Deus. Eu fui chamada para a mesa do Rei e a graça de Deus é maior que as minhas feridas. E descansamos em paz, porque sabemos que o Senhor continua cuidando de nós e de nossa família. Também apresento cada pedido de oração que chegou a esse canal, Pai. Apresento Jerusalém, apresento Israel, apresento a nação cabo-verdiana, a Suíça, a Europa inteira, a África inteira. Apresento, Senhor, cada país do mundo, que haja paz, que haja luz, que haja união, que haja mantimento, que haja provisão nos lares. Em nome de Jesus, Senhor, guarda nossas finanças, nossa saúde, nossa vida espiritual. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro, eu não vou viver em Lodebar. Deus me chamou para a mesa do Rei. Declara com fé e que Deus te concede uma noite de paz, um sono reparador. Durma na paz do Senhor Jesus. Não deixa de compartilhar esse vídeo e não deixa de se inscrever no canal. Gratidão por cada oração pela cirurgia. Que Deus abençoe. Bom descanso a todos vocês.